Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, aquela que está lá no Evangelho de Lucas. É uma história bem curtinha, sabe? Mas com uma profundidade impressionante. Ela fala sobre liderança, sobre a gente se conhecer e principalmente sobre o perigo que é o julgamento. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso? E a parábola já começa assim, com uma pergunta que vai direto ao ponto, uma imagem que fica na cabeça. É uma questão que mexe com o nosso senso comum, não precisa de nenhuma análise muito complexa. A ideia de um cego tentando guiar outro chega a ser um pouco cômica, até a gente pensar nas consequências, claro. E o resultado? Bom, a resposta é tão óbvia que serve como um grande alerta. Quando quem lidera não tem clareza, o desastre não é só uma possibilidade. Não, é praticamente uma certeza. No fim, o guia e o guiado acabam compartilhando o mesmo destino trágico. Então vamos analisar essa primeira grande ideia, o guia cego. É uma metáfora poderosa para falar de uma liderança que falha, algo que a gente consegue ver em todas as áreas da vida, da espiritual até a profissional. O ponto principal aqui é justamente esse: o perigo de agir, de tomar a frente, sem ter clareza. É só parar para pensar um pouco. Um gerente que não entende direito o projeto que está tocando, um mentor que dá conselhos a partir das próprias inseguranças, ou quando alguém tenta consertar os outros sem nem olhar para os próprios problemas, o resultado é quase sempre o mesmo: confusão e prejuízo. Seguindo em frente, a parábola se aprofunda ainda mais nessa ideia. O foco agora muda para essa dinâmica entre quem ensina e quem aprende, e como as falhas de um podem ser passadas para o outro. E a lógica por trás disso é fascinante. A questão não é limitar o potencial de ninguém, mas sim reconhecer que existe um reflexo. Um discípulo bem treinado não vai herdar só o conhecimento do mestre, mas também os seus limites, os seus pontos cegos. O que nos leva a uma verdade um pouco desconfortável, né? Um guia com falhas vai, inevitavelmente, formar um seguidor com as mesmas falhas. É como se a cegueira fosse contagiosa. Se o mestre não consegue ver o perigo lá na frente, como é que o discípulo, que confia totalmente nele, vai conseguir enxergar? E é exatamente aqui que a parábola dá uma virada e nos entrega sua imagem mais famosa. Uma metáfora poderosíssima que vai direto no coração do problema do julgamento e da hipocrisia. Essa pergunta é o centro de tudo. Ela expõe uma tendência humana que, vamos combinar, é universal. Essa facilidade incrível que as pessoas têm para notar os menores defeitos nos outros, enquanto ignoram completamente falhas gigantescas em si mesmas. A desproporção aqui é a chave de tudo. De um lado, um cisco, uma coisinha minúscula, uma farpa. Do outro, uma trave de madeira, uma viga. A imagem é para ser absurda mesmo, para mostrar o quão é lógico e arrogante é julgar os outros nessas condições. Com essa imagem, a parábola nos dá uma definição muito prática do que é um hipócrita. Não é só sobre fingir ser algo que não é. É especificamente sobre aplicar um padrão de julgamento para os outros que nunca, jamais seria aplicado a si. A acusação vem em uma única palavra: direta, forte. Funciona como um espelho, sabe? Forçando a pessoa a encarar a própria contradição. Mas o mais interessante é que a parábola não para só no diagnóstico do problema. Ela não aponta só o erro. Ela também oferece uma solução muito prática. Uma ordem correta das coisas para a gente conseguir ter clareza. A solução tem duas etapas, e a ordem aqui é fundamental. Primeiro, o trabalho interno, a autoavaliação. É resolver o seu próprio problema. Só depois de ter uma visão clara, livre da sua própria trave, é que se está em condições de ajudar outra pessoa de verdade, de um jeito que funciona. Então, resumindo, os pontos-chave são esses. A autoavaliação tem que vir antes de qualquer julgamento. A clareza interna é um pré-requisito para ajudar os outros. E, no fim das contas, a responsabilidade começa sempre com a gente, dentro de casa. E aqui tem uma distinção que é vital. A mensagem não é para a gente ignorar os problemas dos outros, não é isso. Pelo contrário, é sobre se qualificar para ajudar de verdade. É a grande diferença entre um ato de puro julgamento e um ato de auxílio genuíno, que realmente faz a diferença. E assim, essa nossa análise termina com uma pergunta final para a gente refletir. Se a trave representa os nossos maiores defeitos, nosso orgulho, nossos preconceitos, o que é que nos impede de enxergá-la com a mesma clareza que a gente aponta o cisco na vida dos outros? A busca por essa resposta talvez seja o verdadeiro começo da sabedoria.